Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, China Gate, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, olá, Varejo Casters! Estamos aqui com mais um episódio do Varejo Cast News dessa semana. Você já sabe, toda quinta-feira estamos aqui trazendo um compilado de notícias fresquinhas aqui com a curadoria minha, Caio Camargo, e também Fred Alecrim. Fala, Doc, tudo bem? Tudo massa, Caio Camargo, gravando mais um. Pedir desculpas aí aos nossos Varejo Casters, que o episódio era para ter saído ontem, na verdade, né, Caio? Mas você em BH, eu em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, não conseguimos aí combinar um horário de gravar. Mas tá acontecendo, tá saindo, na verdade era para sair hoje. A gente tá gravando hoje, quinta-feira, e vai estar saindo agora na sexta-feira. Então chegamos com o Varejo Cast News, apesar desse atropelo aí, né? E vamos começar, Caio, a parte que eu mais gosto dos nossos episódios, que é lendo os comentários dos nossos Varejo Casters. A gente tem aqui, eu separei alguns comentários. Vamos começar aqui pela nossa querida amiga, uma das maiores designers de loja VM do mundo, Julemi Machado. Só pela pista eu já sei quem é, hein? Só pela pista eu já sei quem é. Julemi Machado, nossa querida Ju, ela comentou no nosso último Tendências e Pendências, o Dreamer. Se você não ouviu ainda, vai lá, porque tá muito bacana. Fantástico. Porque isso é uma das apostas da gente aqui, minha e do Caio, pro futuro do varejo, as vendas ao vivo. Ela colocou assim, Caio: por isso a importância de saber projetar lojas focadas nesse novo varejo hiperfísico, a meio termo de loja, como palco. E como todo palco tem que ter estrutura, não só para o show, mas para conectar, criar magia de um momento. Olha aí, que bacana o comentário da Ju. Outra, a Odila Gasparotti, ela falou o seguinte: acho que as pessoas estão cansadas de live. Na verdade, isso acontece porque temos excesso de conteúdos e não temos mais paciência de focar. Acredito nas comunidades porque você está onde escolheu. E aí Dá pra conversar sobre isso. Eu acho que vai vir por aí, mas... Dá para conversar, viu, Adila? Você trouxe um ponto importante, mas perceba, lembra que a gente falou no episódio exatamente a diferença do TikTok para as outras ferramentas. E das lives, não tem nada a ver com as lives que a gente vê tradicionalmente falando. Não tem nada a ver. Vai ser venda na veia. E aí tem um ponto, né? O TikTok e o entretenimento não deixa de ser uma comunidade de quem tá ali buscando o entretenimento, né? Então, por isso que tá fluindo bem por lá, Odila. Então, isso vale aí, quem sabe, um episódio no futuro próximo. E para finalizar, nosso amigo Ed, grandes amigos Caio e Fred, Varejo Caster, Ed falando, adorei o termo. Mais um excelente episódio, parabéns. E essa ideia de irmos atrás ao invés de ficar esperando o cliente, infelizmente, ainda é uma grande quebra de paradigma no varejo brasileiro. Mas assim como a IA, é um caminho sem volta. Então, obrigado, Ed, Odila e Ju, pelos comentários. E você que está nos ouvindo aí, também vai lá, comenta, porque é muito bacana ouvir e ver e ler o ponto de vista de vocês sobre o que a gente compartilha por aqui, né, Caio? Bora lá pro nosso giro de notícias. A gente vai começar com 3 tiros rápidos aqui de notícias para vocês, trazendo as informações, alguns indicadores que a gente colheu aqui e achou de importância trazer para vocês. O primeiro nosso aqui vem pela Money Report, Fred. Lojas de rua impulsionam o varejo em 8%. Segundo a matéria, mudanças recentes na tributação das compras internacionais, a famosa taxa das brusinhas, né, impactaram o comportamento do consumidor agora em fevereiro, Fred. E aí, cara, loja física tá no hype de novo? Pra você ver, é interessante, né? A gente traz esse conteúdo lá da maior feira de varejo do mundo, a gente aponta pra loja física e a gente tá vendo isso acontecer. E aí tem uma grande diferença, porque eu tenho certeza que sempre te perguntam, Caio, depois de um workshop, depois de uma palestra, ou durante, né, ou numa mentoria, eu sempre, Fred, mas shopping ou rua? Semana passada mesmo me perguntaram, e o que a gente tá vendo aqui é que o varejo de fevereiro ele teve um crescimento de 8%, impulsionado por 18% de crescimento do varejo de rua e 3% no varejo de shopping, cara. Então tem uma diferença aí. Então, além do varejo físico, o varejo de rua impulsionando esse dado positivo do nosso varejo em fevereiro. É fato. Muito shopping, né? Muito lojista reclamando de preço de shopping, acabou usando como estratégia voltar para as ruas, né? Na conversa. Isso. Mas aqui também é muito mais uma balança, né? De as pessoas comprando um pouquinho menos no digital, um pouquinho mais na loja física, por algumas experiências. Também lembrando que era uma época de carnaval, todo mundo na rua, né? Isso pode também influenciar também um pouco os dados, né? Principalmente de comércio e serviços ali, entre outros fatores. Importante aqui para quem varejo físico na conversa, talvez fevereiro pode ter sido um pouquinho ali acima da expectativa. Próxima notícia nossa aqui, a gente falou, era tiro rápido cada uma dessa aqui, vem lá do e-commerce Brasil.
Olha lá, 43% dos consumidores lembram mais dos influenciadores do que das marcas em publicidade, segundo uma pesquisa e o Pix, Fred, olha lá. É interessante, né, Caio? Imagina você investir, contratar um influenciador e, ao final, depois daquela mensagem, a pessoa lembrar do influenciador e não do produto. Isso daí pode ser um tiro no pé, né, Caio? Então, eu não sei se isso tem a ver com como a mensagem está sendo transmitida, né? Que ela tá... É a mesma coisa de uma pessoa que vai numa palestra nossa e, ao ser perguntada depois, ela fala mais da gente do que do conteúdo, né? Então, assim, a gente vai lá, o que a gente quer é que o conteúdo ajude. Mas se a pessoa só disser, não, a palestra dele é massa, ou o Fred é um cara divertido, o Caio entende muito, ele se fixou muito mais na gente do que na mensagem, que é o que realmente interessa. Isso não quer dizer que não é para fazer. Então, inclusive, a gente já falou aqui em outros episódios sobre nano-influenciadores e micro-influenciadores que têm um ROI, um retorno sobre investimento, maior, segundo pesquisas também, do que os grandes influenciadores aí que têm acima de 100 mil seguidores. Então, o contraponto aqui é que 52% dos consumidores se sentem mais seguros ao escolher produtos de marcas que são promovidas por influenciadores. Olá. E a pesquisa também traz que 54% dos usuários têm interesse em saber quais produtos e marcas os influenciadores estão usando. Então há um contraponto aí, talvez seja aí um refinamento, um ajuste fino de como a mensagem é transmitida por esses influenciadores, né, Caio? Cabe a máxima do velho mundo da publicidade, da época de televisão. Muita gente já criticava. Olha, toma cuidado com a propaganda muito engraçada, eles falavam, né? A pessoa lembra do jingle, a pessoa lembra da piada, mas não lembra da marca que estava ligada. Isso o pessoal da publicidade já fala há muito tempo. A gente está vendo um reflexo disso aqui. Se lembra do influenciador, mas não lembra do produto em si que está sendo comercializado. Muito bacana. E para fechar esse nosso round final aqui, Fred, ó, vem lá da Varejo SA, 69 milhões de consumidores possuem compras parceladas, segundo a CNDL SPC Brasil, cara. Olha só, mais da metade dos consumidores admite que não faz controle do pagamento de compra parcelada. 33% já ficou com o nome sujo, olha só. Cara, isso é uma preocupação enorme, porque também tem um dado absurdo, assim, de 50 e tantos % de brasileiros estão endividados e muitos não conseguem pagar essas dívidas, estão inadimplentes. Isso para o varejo é péssimo, né, Caio? Isso é péssimo primeiro para a pessoa, né? Ela vai ficar estressada, ela não consegue pagar suas contas e isso impacta nos negócios, é claro. Então, eu acho que é muito importante para o varejista, para você que está nos ouvindo, educar o cliente, né, para o consumo consciente. O consumo consciente é aquele consumo que ele compra aquilo que ele pode arcar com as despesas e pagamentos, porque, no final das contas, se ele comprar o que não pode, ele vai ficar devendo e ele vai deixar de comprar, né? Então, ao passo que se ele souber comprar, ele vai comprar a vida toda ali com aquele negócio, né? Então, isso são dados preocupantes, né, Caio? E a gente vendo aí que agora até saiu, né, a utilização, o governo liberou a utilização do FGTS para empréstimos consignados, que também vai gerar um outro impacto aí, porque a maioria das pessoas está usando para pagar dívidas. Então, exatamente. Isso é um problema também. Esse é um tema, inclusive, para a gente trazer para uma conversa mais aberta aqui de como isso pode influenciar positivamente ou negativamente o mercado no médio e no longo prazo. Próxima notícia nossa vem lá da Tech Tudo, Fred, uma pesquisa da Google e da Ipsos, cara, que apontou aqui como é que os brasileiros estão utilizando a IA. São 5 motivos aqui que eles estão trazendo, cara, e tem coisas muito bacanas, tá? Vou só startar com o primeiro pra ti aqui, ó. Busca por informação online. 81% das pessoas que usam IA, inclusive, não quer dizer que usam exclusivamente para isso, mas usam a IA para fazer pesquisa, ou seja, o Google verificou que as pessoas estão usando inteligência artificial para fazer pesquisa no lugar do Google, cara, só pra gente começar a conversa. Onde é que o Google pesquisou, Caio? Uma boa pergunta. Cara, isso vem muito ao encontro do que a gente já falou aqui. Você, Varejo Caster, você sabe que a gente traz as informações, traz antes para você ficar informado. Caio depois vai falar aí as coisas que saíram na mídia essa semana que a gente já tinha informado você aqui. Vamos terminar o episódio com o Caio trazendo isso daí para você ver como é importante você continuar aqui ligadinho na gente. Então, se as pessoas estão usando mais a IA, elas estão deixando seus dados de uma outra maneira. Vai lembrar muito do que a gente falou aqui, que até eu fiz um artigo com uma terminologia, você fez com outra, eu chamo de GEO, que é você organizar toda a máquina, né, para as respostas das IAs, e você chamou de IO. IAO. Exatamente.
Então é importante, então tá aqui, tá comprovando, as pessoas não estão mais pesquisando apenas no Google, então eu preciso organizar meus dados, minhas informações para ser encontrado pelas IAs. Vamos lá, seguindo só para a gente tomar ritmo aqui, Fred, assistência pessoal é um outro tema, então falando de pesquisa, assistência pessoal, 75 respondem que utiliza a ferramenta como assistente virtual, e a gente tem falado muito sobre isso, né, cara, ser o grande estagiário, assistente da tua vida. Apoio aos estudos, que a gente sabe que começou todo esse burburinho de ChatGPT quando os alunos começaram a usar para a escola, e 74% estão usando para aprender, para aprendizados pessoais e acadêmicos. E a gente também tem assistência de escrita, e aí eu vou falar que eu uso muito por isso, por exemplo, também, 85% usando para assistência de escrita, né? E encontrar soluções inovadoras, muita gente aqui usando para 88% para lidar com informação complexa, para buscar insight em cima de relatório, de gráfico e tal, saídas ou caminhos para negócios, né? Isso aqui tem muito usado. Sempre lembrando, tem que tomar um cuidado, né, muito grande com as respostas geradas pela IA, porque ela ainda tem a tal da alucinação, que é quando ela erra feio naquilo que ela está se propondo, certo, Doc? Certíssimo. Só para ter uma ideia, cara, eu tenho um dos meus livros, aliás, eu tenho todos os meus livros lá em PDF, que eu vou pesquisando coisas que eu já falei e tal, né? Então botei lá. Também. E aí uma hora eu perguntei assim, quem escreveu esse livro? Aí ele veio com o nome, Felipe não sei o que. Eu falei, pô, você tem certeza? Não, foi Fred Alecrim, na verdade, que escreveu esse livro. Falei, porra, será que não fui eu que escrevi o meu próprio livro? Isso é muito importante a gente perceber, né, Caio? E lembrando, né, aquela questão da pesquisa, por exemplo, eu tenho uma extensão para o Google Chrome que faz a pesquisa no ChatGPT e não no Google, por exemplo. E eu uso de vez em quando. Né? Você usa muito o Perplexity, né, para busca. Também. Né? Então, veja como as pessoas já não estão mais ali abrindo aquela abinha do Google e pesquisando. Com 30, 50 páginas, ó, abrindo 30 links, ó, lendo todos os links, né? As pessoas querem mais o suco e não espremer a fruta, né? Porque vai direto a resposta é direta, né, cara? Então, que é o que as pessoas estão procurando, né? Exatamente. Muito bem, você está acompanhando aqui nosso Varejo Cast News essa semana. A gente dá um rápido break aqui e já volta com mais uma edição aqui do Varejo Cast News para você. Bora lá. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Voltando aqui com o Varejo Cast News essa semana, eu sempre agradecer nossos apoiadores fantásticos aqui. Não esquece, tem link aqui embaixo para você conhecer mais as soluções que foram faladas. Aproveita, soluções fantásticas para o teu negócio, para vender mais, para economizar, para melhor produção, melhor operação e por aí vai. Nossa próxima notícia vem lá do The Guardian, Fred. Notícia aqui selecionada por você, muito bacana essa aqui. Certo. É a morte da letra maiúscula, the capital letters, né, cara? Por que a geração Z só escreve no que nós chamamos aqui de caixa baixa, né, cara? Com as letrinhas só em minúsculo, certo, Doc? Certíssimo. É a maneira que a geração encontrou para rejeitar a autoridade. Olha que coisa interessante. Olha só, cara. Então, escrevendo em caixa baixa, né, em minúsculo, dá um tom mais informal, mais casual e mais amigável. Enquanto que essa geração encara a maiúscula como autoridade, como algo que impõe. E aí eles querem mais... É uma autoridade no sentido de ser autoritário, né? De ser mandão, né? Não autoridade de ser importante, né? Não. É autoritário, mandão, que impõe algo que o outro não quer.
E aí é a geração que é algo mais calmo, mais fluido, mais amigável, encontrou mais uma maneira. Pelo menos eu fico feliz, Caio. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei de escrever tudo em minúsculo, nos meus artigos e tal. Não é por esse motivo, eu nem sei qual é o motivo. A gente lê como berro, né, cara? Quando você vê tudo lento a música, a gente lê como berro, né, cara? A gente tem mania de aprender a ler como um berro, um grito, uma coisa assim, né? Eu acho que eu escrevo tudo minúsculo, porque eu acho que fica esteticamente mais bonito. Eu acho que o meu motivo é esse. Mas é muito interessante a gente perceber, e aí vai pelo menos um alento, que pelo menos a geração anterior nem escrevia, era emojis, eram abreviações, eram emojis. Então, voltamos à escrita, amigo. Eu tava lendo também, Caio, e você que tá nos ouvindo, que nunca se leu tanto. E as livrarias no Brasil estão vendendo livros, os livros continuam em alta, e lá fora também. Então, e a geração Z tá lendo bastante. Olha que coisa interessante. Tem lido muito livro de romance, ficção, suspense, tem lido muito. Aliás, Frida McFadden, Rafael Montes, são dois autores que eu recomendo pra todo mundo aí que quiser sair do livro técnico um pouco, livro de suspense muito bons ali, cara. Muito bom, Fred. E, cara, eu acho que tem dois fatores aqui que não estão na matéria, né? Um pode ser até esse receio de ofender o outro quando se dá uma opinião, e eu acho que tem muito a ver do cancelamento, da internet, desse ambiente. Toma cuidado, né? Se escreve pisando em ovos em alguns casos, porque ou se vai pro extremo, escreve mesmo pra brigar, ou se inscreve pra segurar um pouco o tranco, né? E engraçado você ter falado isso, porque esses dias eu tava rolando lá no X, né, cara, no antigo Twitter. Pô, eu vou citar a pessoa, tá? Porque é uma pessoa conhecida, tá? Eu não vou julgar a pessoa, tal, mas Ike Batista, né, cara? E ele só escreve com letra maiúscula, e o pessoal reclama. Pô, por que você só escreve com letra maiúscula? Tá brigando com a gente e tal? E o cara falou que é o jeito de se expor. Pô, tá vendo? Mas você chegou aqui, você eu escrevi umas coisas assim, umas conversas malucas, né? Então, assim, mas tem muito disso que a gente tem falado. Quando a gente lê algo escrito só com letras maiúsculas, um e-mail, por exemplo, né? Um diretor falando com um funcionário escreve em letra maiúscula, parece que é um berro, não parece que é uma conversa gentil. Por mais gentil que seja a mensagem, né? Então tem muito disso aqui, tomar cuidado e entender este novo mercado, faz parte aqui. Próxima matéria nossa vem lá da Exame, Fred. Olha lá, você que deve... Não sei se você, quando esteve na China, tomou café nos caras lá, foi conhecer, mas ó... Tomei. Starbucks tá ameaçada, cara. A maior rede de café da China tá chegando nos Estados Unidos. Será? Será que vai ameaçar, meu amigo? Caio, assim, ó, a Luckin Coffee, ela tem uma história bem interessante. Eu visitei algumas lojas deles lá. São lojas totalmente diferentes do Starbucks, são lojas pequenas. Eles, em 2 anos, passaram o Starbucks, a maior rede da China. O Starbucks tinha 4.100 lojas, mais ou menos, em toda a China. Eles têm 4.300, 200 lojas a mais. Então, na China, eles já são a maior rede. Mas a grande diferença, eu não sei se vai pegar, sabe, nos Estados Unidos. Lembra, a gente tá falando aqui já que o Starbucks está voltando às suas origens, do pessoal sentar, tomar um café, que isso tem sido uma ameaça, né, ter abandonado as suas origens. A Luckin Coffee, primeiro, se você não tiver... totalmente o contrário. Se você... São lojas pequenas, tem ambiente lá ali para você sentar, mas não é o que a gente vê muito lá. Tudo é digital, você não pede nada, você chega lá na pessoa só para pegar o café. E às vezes você precisa pedir uma ajuda, então é tudo no Alipay ou no WeChat ou no aplicativo deles. Então você tem que escanear, abrir o aplicativo deles e fazer a compra. E isso é um outro processo, né? Eu tenho toda a digitalização, eu tenho uma loja pequena e uma experiência diferente. O café é um café, né? Aí vai de gosto. Em qualquer lugar do mundo. O café nem vem de lá, vem da Colômbia, da Guatemala. Exato, vem do mesmo lugar, né? O café. Então eu não sei, eles são fortes, tem capital para ir abrindo em tudo que é lugar, mas eu acho que é uma experiência bem diferente que vai de encontro e não ao encontro, ou seja, de encontro se choca com o caminho que a... Starbucks tá voltando agora. Tá voltando, né, cara? Pode até ser uma ponto segura pra eles, né? A gente vê aqui no Brasil, a gente esteve visitando, eu e você, junto com os grupos que a gente leva em visita técnica, né? O pessoal da WeCoffee, né? E a WeCoffee é muito nesse modelo que a Luckin Coffee, né? E a gente vê, eu tenho falado esse cenário, que toda vez que chega uma WeCoffee num shopping, a Starbucks, que sempre foi o café dos jovens, né? Você sempre vê os jovens, a molecada lá com os frappuccinos da mão, andando pelo corredor do shopping e tudo mais. Quando chega uma WeCoffee, rapidamente ele ganha essa geração e o Starbucks vira o café do papai, né? O papai fica lá tomando um cafezinho expresso e a molecada tá lá com os copos, com as coisas do WeCoffee, que é exatamente esse modelo que algumas unidades, pasmem vocês, para você que é fora de São Paulo, não conhece essa rede que a gente tá falando, em alguns modelos não tem nem vitrine, não tem nenhum produto exposto, apenas o totem e uma portinha que você retira o produto, né? Que é muito do que o Fred tá falando, um modelo de rápido atendimento, uma outra pegada.
Vamos ver se funciona. Então, provavelmente em janeiro, em Nova York, vamos sentir o clima dessa conversa para entender se tá chegando ou como tá chegando, certo, Doc? Certo. A matéria vem dizendo que eles vão cobrar o café a $2-3. Ou seja, é metade do preço, mais ou menos, que o Starbucks vai cobrar. Então, talvez a estratégia deles lá seja a questão do preço, tendo em vista que a gente está nessa pressão inflacionária muito grande. Então, talvez eles rampem lá. E aí, quando a economia dá aquela estabilizada, que os preços se equalizarem, eles já vão ter o hábito do americano de consumir ali por causa do preço baixo. O lado positivo é que eles têm uma parceria de comprar mais de 240 mil toneladas do café brasileiro, né? Então, quanto mais eles venderem, mais a gente vai vender café, né? Então, isso é muito bom para a nossa economia aqui, né, Caio? Por isso que o café tá caro aqui, viu? Nem tanto. Vamos lá, a próxima matéria vem do Globo. Falando dos Estados Unidos, vamos fazer uma sequência de coisas aqui, questões americanas, né? Não vamos discutir política, porque nunca a nossa intenção é discutir política, é sempre o drive econômico, a reflexo para o varejo, principalmente consequências de fatores políticos para o varejo, que no caso é o norte-americano. Mas a gente pegou uma matéria aqui do Globo, dizendo que as pessoas têm medo, a política anti-imigratória do Trump paralisa o comércio no Queens e Nova York. São lojas de roupa, mercearias, restaurantes aí que estão sentindo queda entre 40% e 60% desde ali de que o Trump assumiu o poder, né, Fred? O pessoal tá desde com medo de sair na rua e ser pego como funcionário, também de consumir, de ficar dando bobeira em loja e tudo mais. Então o pessoal tá mais recluso, com medo de ser pego, e lembrando que o bairro do Queens é um bairro que tem muito imigrante e mão de obra, em esses lugares também é muito forte a mão de obra imigrante, né, cara? Que vai ali na sequência, né? Queens, Jamaica, e aí você vai seguindo ali em Long Island, então você tem muito imigrante por ali, e aí vem um ponto, né, Caio, que a gente reflete, a gente falou aqui no Varejo Cast News já, em relação a Ross, TJ Maxx, Burlington, lembra? São as lojas de desconto, estavam sofrendo queda de faturamento porque essa parte da população estava sem sair de casa, as igrejas, sem ir à igreja e tal. Então, todo mundo está muito recluso. Então, perde também esse outro tipo de comércio, né, que a gente está vendo aqui, porque as pessoas não saem de casa. Então, essas lojas pequenas, que eles chamam lá de lojas independentes, acabam sofrendo. Como também as pessoas que são autônomas não estão mais indo para as ruas, né? Que tem aquelas banquinhas ali nas calçadas, as pessoas vendendo, porque estão com medo, né? Então, vamos ver como é que isso aí vai... Eu me pergunto se nós vamos até janeiro encontrar, quando a gente estiver lá novamente, né, cara, em Nova York, se a gente vai encontrar um cenário muito próximo do que a gente encontrou 2 anos atrás ali, a parte de desemprego, tal, as lojas desesperadas, mãos de obra, tal. Acho que a gente vai encontrar algum reflexo disso. A gente já vinha sinalizando isso desde o ano passado, né, como é que o Trump Effect da conversa, o que poderia rolar, e a gente está vendo desdobrar agora já em março esses efeitos do que a gente estava falando para você. Quem acompanha o Varejo Cast, quem acompanha o Fred também nas redes sociais, já tinha lido alguma coisa a respeito. Estamos vendo na prática isso acontecendo. Não adianta, a gente é quase história que vai acontecer, né? Quando a gente vê o desenho, o reflexo é quase um reflexo natural. E aí, também com essa questão do Trump, o anti-Trump e tal, que tá rolando muito forte em alguns países, né, o movimento, a gente tem aqui, igual o Birmingham Live aqui, a razão pelas quais os supermercados, né, os clientes dos supermercados estão virando produtos de cabeça para baixo nas prateleiras, cara. Então, supermercados aqui, você vai lá na prateleira, um monte de produto de cabeça para baixo. Por quê, é sinal de novo de que eu tô solteiro ou tá solteira? Porque lembra que já aconteceu isso? Tem abacaxi, que a gente já conversou no passado, mas aqui não é um abacaxi, né? Aliás, não é um abacaxi. É um abacaxi. Um outro tipo de abacaxi, né? É um outro abacaxi, certo, Doc? O que é que está acontecendo? Com toda essa guerra tarifária, né, dessa política econômica do Trump, desde que ele assumiu, os países que mais vêm sofrendo estão criando um sentimento anti-americano. A gente vê isso, por exemplo, nos jogos no Canadá da NBA, que eles estão vaiando o hino americano no Canadá. Olha que ponto a gente chegou. E aí, essas pessoas, elas desenvolveram um código secreto. Esse código secreto é o seguinte: eles viram de cabeça para baixo nos supermercados, nas prateleiras, os produtos que são produzidos nos Estados Unidos. A gente já falou aqui que de um monte de supermercado que está botando a etiqueta do produto que é dali, que é canadense, que é europeu, e deixando sem sinalização o que é americano. Os lugares que não estão fazendo isso, os próprios consumidores desenvolveram esse código secreto para avisar outros consumidores que aquele produto é um produto americano, para não compre. E aí o código secreto é o produto de cabeça para baixo. Olha que interessante como as pessoas acabam dando o seu jeito quando a marca não faz o movimento que elas esperam
que elas façam, né, Caio? É verdade, inclusive tende a perder, vamos supor que um dia o pessoal faz a virada, no outro dia tá tudo desvirado, tem várias conversas aqui possíveis. A gente não sabe como é o reflexo, aqui é só foto, um facto, né? Mas é interessante essa mudança aqui, é o próprio consumidor criando códigos ali para conversar, ou seja, é uma conversa de comunidade, né, cara? Existe uma comunidade dentro do supermercado que a gente nem entende essa linguagem, olha só que coisa interessante, cara. Eu me pergunto se essa aqui foi uma única linguagem detectada, quais são as outras que ainda não foram percebidas, inclusive por varejistas brasileiros, que pode estar acontecendo, né? Porque... Brincamos do abacaxi, falamos dessa aqui do produto, deve estar acontecendo um monte de coisas que a gente não faz nem ideia, cara, olha só. Muito legal isso que você traz, porque se a gente para e pensa, o código, ele na matéria diz que é secreto, mas se a gente sabe, já não é mais secreto. Então, existem outros códigos secretos. E, inclusive, você que está nos ouvindo aí, aguarda, porque tem uma Tendências e Pendências que a gente vai gravar falando sobre o Overload Trend, ou seja, o excesso de tendências, né, como é que isso está impactando nas pessoas. E a gente vai trazer aqui para você, porque é super interessante mergulhar um pouquinho nisso. Muito bom. E para fechar, a gente sempre costuma fechar com uma notícia mais leve para você aqui no Varejo Cast. Olha só que notícia bacana aqui do pessoal da The Korea Times aqui. Os cinemas estão criando novas experiências, Fred. Uma delas é assistir aos filmes do cinema com a luz mais acesa, enquanto você faz, olha só, tricô. Crochê, enquanto você, inclusive crochê tem sido uma tendência dessas assim, muita gente usando como escape para relaxar, anti-estresse, e o pessoal aqui pode pegar agora uma salinha mais confortável para fazer crochê enquanto assiste o filme, olha só, cara. Isso aí é a versão presencial daquele negócio que tem de a pessoa bota no vídeo, um vídeo nada a ver embaixo e ele falando em cima, será? Eu tô aqui fazendo crochê e olhando o filme? Como é o nome disso? Eu não sei. É muito comum hoje, né, em TikTok, já faz um tempinho. Então eu boto um vídeo nada a ver embaixo e eu falando em cima. E dizem que prendendo isso... tua atenção, né? O vídeo prendendo tua atenção. Eu também esqueci o nome. Aliás, audiência, coloca pra gente no comentário qual é o nome disso pra gente. Ajuda a gente aqui a lembrar. Falaremos no próximo episódio, pode deixar. Ajuda os velhinhos aqui a lembrar dessa trend aí, né? Ô Fred, tem muito a ver, até com o movimento que você falou de novas experiências, quando você falou de um café em Amsterdã, nas tuas redes sociais também fez um vídeo bacana sobre isso, de experiências diurnas, experiências diferentes, as pessoas estão cansadas da alta madrugada, ninguém aguenta mais. Isso é um novo momento, né, cara? Bacana aqui. Mostra uma tendência. Olha, o pessoal do shopping que às vezes tá meio parado até a hora do almoço, tá aí uma ideia, quem sabe que pode ser uma ideia bacana aqui, cinema e tricô. Não deixa de ser um estímulo a comunidades que vão se formando, né? Isso é interessante. Com certeza. E muito bem, Fred. E desta forma aqui, a gente encerra esse episódio do Varejo Cast dessa semana, sempre trazendo as melhores informações, notícias pra vocês. Aliás, você falou que ia falar uma coisa, só um detalhe, né? Teve um evento da Google essa semana, né? E o Google colocou no palco alguma coisa que a gente já colocou muito forte aqui. Eles colocaram exatamente a questão que a IA hoje é uma questão geopolítica. Uma pesquisa do Boston Consulting Group falando que o Scroll é uma das grandes fontes de trazer o consumidor, ou seja, você que estava aqui com a gente acompanhou já ao longo desse ano, muito antes, os temas que a gente falou aqui, trouxe para você sobre esse tema. Então, só para fortalecer com você essa conversa, que quem escuta o Varejo Cast sabe tudo muito antes do mercado, certo? Desta forma, a gente agradece a você aqui, a gente se vê na próxima terça-feira, certo, Doc? Certíssimo, afinal de contas, é na quinta, mas hoje é sexta. Na minha época era, hoje é sexta-feira, hoje é sexto. Muito bem, até mais, pessoal. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.